Gente, vamos ver também sobre essa questão 3. A gente tem que relacionar colunas, né, com os adubos em relação às suas principais características, certo? Tá, superfosfato simples. Ele é o que contém enxofre em sua composição, certo? Fosfato monoamônico, que é o MAP, ele é fonte de nitrogênio e P2O5. O 3, que é o termofosfato magnesiano. Isso até que eu estava em dúvida, eu perguntando para a professora. Ele é obtido pela reação entre superfosfato simples com óxido de magnésio. 3. O 4, multifosfato magnesiano, é aquele que apresenta no mínimo 30% de P2O5 total, solúvel em HCl a 2%. E por último, qual que seria o fosfato natural reativo? É aquele que apresenta características de basicidade, aquele que aumenta o pH, que é mais pH, né? Elevação de pH. Gente, também em questão de nitrogênio, o que poderia cair na prova, assim, que pode ser que seja importante? Vamos supor que falem qual a dinâmica do nitrogênio no solo? Qual a dinâmica, a sua função, sua importância? Então, como que vocês descreveriam isso? Vocês começariam falando que ele é um micronutriente primário, ele é o mais utilizado e mais extraído, vocês vão fazendo essas e tem que se utilizar adequadamente, porque um dos principais problemas, ele tem uma obtenção mais cara e ele é o que mais lixivia, é o que mais contamina o lençol freático se não for utilizado da forma adequada. Falar um pouco das fontes de nitrogênio, que é a industrial, a biológica e por adubo orgânico. E também vocês falar das formas que ele é absorvido, né? Em orgânico e em fertilizante. E o comportamento, gente, esse é o principal. Pode ser que caia algo sobre comportamento. Quais são os destinos? Que o principal é a lixiviação, lembra que ele é o principal contaminante do lençol freático. A absorção pode ser pelas plantas e pelos micro-organismos. Temos a desnitrificação, que é o processo em que o nitrato ele vai voltar, né? As bactérias vão transformar a própria planta, né? E ele vai voltar como gás para a atmosfera. E também erosão, né? Ali a erosão ele pode ser lixiviado. Então, como diminuir a velocidade de nitrificação, vocês também podem falar. Menor oxidação da matéria orgânica no solo, principalmente parcelado bastante nitrogenada. E também a tecnologia que você utiliza, né? Porque tem adubos nitrogenados protegidos. Não se esqueçam de colocar que a planta absorve nitrato e amônio, só que no solo predomina o N orgânico. Então, o N orgânico transformado em N mineral é através da mineralização, certo? Por micro-organismo. E quando a gente transforma o N mineral em N orgânico, são as próprias plantas que fazem isso, certo? E fica esse processo inverso de N mineral para N orgânico. Temos o processo de transformação, como que acontece o processo de mineralização do nitrogênio? Também poderia ser, vocês lembram disso? Não esqueça de colocar os termos técnicos na prova. Vocês vão falar aminação, explicar o que é aminação, o que é aminização aminação, amonificação e nitrificação, certo? Aminação é um processo de transformação em amínico, que consequentemente vai ter a amonificação ali para transformar em amônio. E depois, por último, nitrificação em nitrito, né? E nitratação em nitrato. E a desnitrificação, que é a transformação do nitrato em NO2, que é o nitrogênio atmosférico, N2O e NO, pela ação dos próprios micro-organismos ali. Ok? Aí tem adições e perdas, né? Que é a fixação por descargas elétricas, a fixação biológica, certo? E no nitrogênio, você não esqueçam também de falar um pouco sobre a importância das micorrizas, né? A relação que tem ali do inoculante que eu vou colocar e ele vai fazer a fixação biológica.
Não esqueça principalmente de relacionar assim, nitrogênio com fixação biológica das rizóbios, das leguminosas em si, né? A comparação do teor da matéria orgânica. Quanto maior o teor de matéria orgânica, melhor a estrutura do solo, maior a retenção de água e menor vai ser a perda por lixiviação. O que mais a gente pode abordar? Pode também citar as fontes, né, de nitrogênio, a ureia, o MAP, o sulfato de amônia, o DAP. A característica dos principais adubos nitrogenados? Eles aumentam a acidez no solo, eles têm um índice salino relativamente elevado e eles possuem alta solubilidade em água. Um dos principais problemas do adubo nitrogenado da ureia seria a perda por volatilização gasosa, porque ela reage muito com água. Então, uma coisa que seria interessante na ureia é nunca deixar o solo descoberto. Seria um dos fatores interventivos, né? Que vocês podem falar, se pedir para falar alguma coisa sobre os adubos. Então, interessante também condições que propiciam a volatilização, que seria a temperatura elevada, altas doses de ureia, por isso que ela tem que ser parcelada. Entendem? Sempre as principais perdas desses adubos nitrogenados é por lixiviação ou volatilização. E uma coisa, para você recomendar a adubação nitrogenada, então você tem que saber que a planta absorve o N mineral, certo? Então, é uma coisa certa, não é feita análise de solo para recomendação de adubação nitrogenada, que o critério de recomendação seria a curva de resposta, né? Experimenta através do experimento, que é a relação a dose nitrogenada com a produção, e a gente tem que fazer aquela relação, né? O quanto que fazer uma análise depois, o quanto que foi extraído, quanto de nitrogênio que a cultura tirou do solo, e fazer um histórico da área, certo? Agora, o que a gente tem para falar em relação ao fósforo? Resumir um pouco. Seria muito interessante, por vocês terem em mente qual a dinâmica do fósforo, como ele se comporta no solo. Lembrem que ele é também um macronutriente primário, ele é o menos extraído, né? É o mais caro e o mais aplicado nas lavouras. Ele tem baixo teor no solo porque nossos solos são extremamente tropicais. Nossos solos são extremamente tropicais e possuem muito óxido de ferro e alumínio. Eles prendem, em outras palavras, absorvidos, né? Tomem sempre cuidado com isso. Tentem usar mais palavras técnicas na hora de escrever. E por que ele é tão importante para a planta? Porque ele participa da estrutura do RNA e do DNA, ele tem a função energética, participa da fotossíntese. Não esqueçam de falar do fósforo não lábio e lábio, certo? Como esse comportamento no solo. O lábio é aquele que ele pode ser disponível na solução do solo, e o não lábio é aquele que fica retido, aquele que fica dissolvido na mineralogia, certo? Ele fica dissolvido ali pelos óxidos de ferro e alumínio. Então, geralmente, quanto mais ácido o solo, maior é a necessidade de fósforo. Então, qual é o efeito do residual? O fósforo não é reciclável. Tipo, uma vez que você vai colocando adubo de fósforo no solo, mais ele fica retido ali, ele vai acumulando. E quanto maior o acúmulo, ele fica preso ali, a planta não absorve.
porque fica muito fósforo. Quanto maior a quantidade de fósforo ali retido, adsorvido ali, ele não é absorvido, entende? Então, uma coisa interessante, ele não lixivia, ele não volatiliza, certo? Então, por isso que é tão importante a gente fazer a calagem, para poder controlar a acidez, depois a gente fazer a gessagem, para condicionar o nosso solo através das camadas mais baixas, de 0 a 40. Então, a partir disso, a gente vai, igual no caso da gessagem, ela vai ali, através do enxofre, vai ali, como se diz, neutralizar os óxidos de ferro e alumínio, né? E vai propiciar que os fósforos se tornem mais disponíveis. Certo? Importante, assim, vocês verem essa questão, terem em mente essa questão da função, da dinâmica, qual é o comportamento que a gente acabou de falar agora do fósforo no solo. Essa dinâmica seria o fósforo no lábio, não lábio. Explicar. O que seria o fósforo precipitado? Ter em mente isso, falar um pouco. É aquele que a precipitação ocorre com alumínio, ferro, manganês. Eles fazem essa ligação, né, com o fósforo. Por isso que é tão importante que vocês coloquem a calagem e a gessagem. O fósforo adsorvido é aquele que a planta faz a fixação, né? Que mais? Então, o que depende da disponibilidade do fósforo? A disponibilidade do fósforo depende da quantidade de argila, do tipo de argila, da época de aplicação e da aeração, e da compactação, umidade, nível de fosfato no solo e temperatura e outros nutrientes, cultura, pH do solo. É importante vocês decorar uns 6 desses, vamos tipo os principais, que é compactação, aeração, época de aplicação, quantidade de argila e tipo de argila. Então, vocês colocarem isso em mente e explicar cada um, mais ou menos. Interessante em potássio. Ele é o terceiro macronutriente nobre, né? Ele é exigido pelas plantas em quantidade semelhante do nitrogênio. O que a gente pode falar dele? Qual a dinâmica dele no solo? Ele tem alta mobilidade no solo, né? Tem na solução, potássio na solução, aquele que é fixado, aquele que é trocável. Ele pode ser perdido por lixiviação, erosão. Que mais a gente pode falar? Os produtos que contêm potássio, KCl, sulfato de potássio e magnésio, nitrato de potássio, salitre de potássio. E o que o potássio participa? Ele participa da formação das enzimas, dos aminoácidos, certo? E o potássio trocável, o que é o potássio em solução? Potássio na matéria orgânica, qual a relação? Que ele não se liga a nenhum composto orgânico. Tá, basicamente isso. Tendem muito focar qual a dinâmica, qual a função, qual que explicar fósforo precipitado, fósforo absorvido. Nos micronutrientes, pessoal, vocês podem falar mais ou menos qual que é o mais importante? Explicar a importância do molibdênio, pode perguntar alguma coisa,
qual é a dinâmica deles, entende? Então, eles são muito associados àquela lei do mínimo, né? Eles não são utilizados em menor quantidade, mas se eles faltarem, eles atrapalham muito o desenvolvimento das plantas, né? Então, isso, procurar, se eu não me engano, o molibdênio, ele tem uma grande importância. Tem muito a ver com a disponibilidade de nutrientes. Lembram que os micronutrientes, eles é muito em relação à acidez no solo. Se eu tenho uma acidez menor, o molibdênio ele vai lá em cima, o molibdênio e o cloro, só que o cloro não é tão utilizado, entende? Ele é em pouca quantidade, já é o suficiente de cloro. Acho que é bem isso envolvido. Os plantio direto é muito importante. Seria em relação a isso, basicamente. Ou o que seria interessante também? Quais os critérios de recomendação de micronutrientes? Aí é necessário analisar o ambiente, análise de solo, diagnóstico visual, diagnose foliar e também bom senso que seria analisar historicamente a área. Teve outro efeito residual naquela área? Quais as práticas adotadas nas culturas? Tudo feito assim com muita manejo, né? Saber analisar todo um histórico da área.